Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Borges. Estamos hoje com um momento de reflexão e eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra em Gênesis 21, versículo 14. E eu quero trazer uma temática: alianças que nos levam ao deserto. Gostaria de trazer uma temática: alianças que nos levam ao deserto. Vou estar lendo segundo a minha versão, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. Glória ao nome do Senhor Jesus. O texto a qual nós acabamos de ler é uma história muito conhecida de muitos, dentro de uma visão a qual Deus ali vai fazer uma promessa, e Abraão, ele com dificuldade de esperar a promessa, ouvindo conselhos de pessoas que não estavam tão bem na fé e não estavam crendo tanto assim na promessa que Deus tinha, já nos leva a perceber e a entender que nós temos que prestar atenção a conselhos que vêm de terceiros referente à nossa promessa, à nossa chamada, à nossa vida com Deus, aquilo que Deus tem prometido, aquilo que Deus tem decretado, aquilo que Deus tem oferecido e proporcionado dentro das suas propostas e dentro da sua bondade e amor na nossa vida. E dentro desses conselhos agora é dado um conselho a qual vai desagradar a Deus pela dúvida e pela a desobediência de esperar e continuar aguardando a bênção que Deus assim tinha decretado. E no meio disso vai trazer uma confusão e uma divisão. É onde que entra o contexto a qual eu gostaria de estar ministrando e estar trazendo uma palavra de reflexão. Agar agora vai fazer uma aliança com Abraão. Aliança essa que vai levar ela ao deserto, por ela não estar dentro de um direcionamento e dentro de uma vontade a qual Deus ela queria, embora não quero entrar dentro dos termos do que estava acontecendo ali, a permissão de Deus, a desobediência por ela ser serva, mas eu gostaria de frisar somente o tema, e o tema é alianças que nos levam ao deserto. Falar de aliança é muito comum, nós vemos na Bíblia pessoas que faziam aliança. Alianças agora vai falar de compromisso, vai falar agora de agora envolvimento dentro de um acordo. E esses acordos podem ser com homens, mulheres, pessoas e também com Deus. É muito comum Deus, quando você começa a ler a Bíblia, e Deus ele falar que estava fazendo aliança com o seu povo, aliança com Noé, aliança com Adão, aliança com Abraão. E hoje nós fazemos aliança com Cristo de servirmos e andarmos segundo a sua vontade, o seu querer, para que nós viéssemos ser abençoados. Também nós podemos ver que deserto também, dentro da temática, a proposta também vai falar de deserto. Deserto vai falar de dificuldade, lugar de escassez, lugar de provação, lugar de tentação, lugar onde nós vamos ser moídos, nós vamos passar por dificuldades, debilidades, nós vamos agora ser testado o nosso coração. Deserto também é lugar de escravidão, deserto também é lugar de sofrimento,
deserto na Bíblia, muitas das vezes, ele vai trazer um contexto não de coisas boas. Por isso que o tema é alianças que nos levam ao deserto. Agora, trazendo depois da introdutória, eu gostaria de prestarmos atenção na proposta e a visão do que Deus ele quer nos falar essa noite. O texto é bem claro em dizer que ali houve o quê? Abraão agora vai deixar e vai levar ela ao deserto. Quantas das vezes nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo? Isso é muito necessário para entendermos, criarmos estratégias e sairmos da situação a qual nós estamos. Por quê? Por causa que quando nós não sabemos qual é a situação que nós estamos e por que nós estamos naquela situação, dificilmente nós vamos entender e vamos saber como sair. Esses dias eu estava trabalhando com um jovem de oração, um jovem que busca a Deus, um jovem que cresceu junto comigo na presença de Deus. Mas só que ele estava falando que aquele trabalho ao qual nós estávamos, por não ser um trabalho tão bom, ser um trabalho pesado, ser um trabalho cansativo, exaustivo, que mexe com a mente, mexe com o corpo, mexe com a nossa estrutura mental, a nossa psique e exaustão e etc. E aquele jovem ele vai falar que aquilo que nós estávamos vivendo ali foi por causa do pecado. Mas eu tentei trazer dentro de uma palavra que nós tínhamos que discernir que nem tudo é pecado. Nós estava dizendo ali, quando aquele jovem estava pecando, estava ali em pecado, e o discípulo falou, quem pecou, ele ou seus pais? Ele falou, não, é para que manifeste a glória de Deus. Nós temos que entender o contexto, porque nós estamos passando por certas situações, e para isso nós vamos precisar contextualizar nossa Bíblia pela palavra de Deus, precisamos da compreensão do Espírito Santo nos ensinando, nos instruindo, precisamos também discernir dos dons de Deus para entendermos o que nós estávamos passando. E dentro daquilo que eu sei que aquele jovem já fez no passado e eu falei, não, foram escolhas da nossa vida que nos levou a estar nesse momento, no momento que era para nós estarmos estudando, pensando nas coisas, pensando no futuro, nos projetando para que nós venhamos ter uma vida mais tranquila. Nós estávamos fazendo aquilo que desagradava a nossos pais, a nossas mães, fazendo aquilo que não ia trazer benefícios para a nossa vida, porém somente prazeres momentâneos. Isso agora vai desencadear que no futuro hoje, o futuro presente hoje, nós padecemos e às vezes sofremos por causa de escolhas do passado, porque nós não quisemos estudar, não quisemos nos esmerar em buscar um futuro melhor. Então aquele jovem eu estava tentando explicar para ele, não tão jovem assim, 4 anos mais novo que eu, porém faltou o entendimento, a maturidade, o discernimento para entender que o que nós estávamos passando era simplesmente escolhas do nosso passado, que agora a nossa vida agora com responsabilidades, uma vida agora que nós construímos, agora requer de nós. E quando nós não temos as ferramentas corretas, a estrutura correta, as responsabilidades não deixam de bater a nossa porta. Mesmo assim a gente temos que correr atrás do pão de cada dia, da alimentação, nós temos que correr atrás do aluguel ou dos financiamentos de carro, de casa, etc, baseadas nas escolhas e decisões de cada um. Mas o que eu estava querendo mostrar para aquele jovem dentro dessa palavra é que as nossas escolhas estavam nos acompanhando. E aqui o que leva a entender muitas pessoas quando estão passando por lutas, por provas, por vales, por desertos, por situações difíceis, muitas pessoas pensam que é por causa do pecado, que é por causa do irmão, que é por causa do diabo, que é por causa de tantas coisas, mas nós temos que discernir o que está acontecendo. Aqui não era uma aprovação, não era Deus que estava aprovando H. Aqui não era uma tentação, não era o diabo que estava tentando H. Aqui não era deserto, aqui não era vales, que vai falar de lutas que encontramos no caminho.
mas aqui estava falando de decisões. Provérbios vai dizer que as decisões ela tem um grande poder de mudar o curso da nossa história ou de fazer com que nós venhamos sofrer dias, meses e anos, ou decisões talvez vai fazer nós sofrer ou padecer a vida toda. Se não for a graça, a misericórdia, a bondade de Deus entrar, muitos vão sofrer, muitos vão padecer, muitos vão viver muita dificuldade, muita debilidade. E o interessante é que a palavra de Deus é bem clara, ela é bem categórica, é bem enfática em dizer que H agora está no deserto. Nós podemos ver que no deserto, às vezes a nossa escolha vai nos levar ao quê? A ter poucos recursos. Às vezes alianças que fazemos com pessoas vai nos levar para o deserto. E nesse deserto, uma das coisas muito claras no capítulo ainda, no versículo 14, é que os seus recursos eram limitados. Muitas das vezes estamos no deserto e o nosso recurso é limitado. Recursos ilimitados em uma situação, em um ambiente que não é muito propício, em situações que estamos vivendo, isso vai levar a que nós venhamos sofrer, venhamos padecer necessidades, padecer escassez, venhamos sofrer nós, nossa família, quem está conosco. Porque decisões ela vai abranger não somente aquelas pessoas, mas ela pode pegar até as pessoas que estão envolvidas. E H agora vai fazer uma aliança que vai envolver toda a sua família ou parte da sua família. E o pouco recurso vai fazer com que aquela situação viesse ficar ainda mais grave, ainda mais difícil. Isso nos leva a entender que nós temos que ser pessoas maduras a tomar decisões, porque essas decisões podem nos levar ao deserto. E o pouco recurso e as poucas coisas que temos pode nos levar a sofrer ainda mais. Tem pessoas que sofrem muito por causa de decisões que tomou, decisões essa que vai fazer com que ela venha entrar no deserto. Às vezes as pessoas, por pouco recurso, por falta de entendimento, falta de discernimento, falta de compreensão das coisas, ela também vai ficar o quê? Errante. Ela não vai ter uma direção. Uma pessoa que ela está no deserto, ela não entende o propósito, não discerne, não entende o porquê que ela está naquilo, ela vai ficar errante. Coisa boa é quando nós sabemos, não, isso aqui é por causa que Deus está me testando. Isso aqui é porque o diabo está me tentando. Isso aqui foi por causa de alianças que eu fiz. Isso aqui é por causa dos pecados que eu cometi. É muito lindo, muito bom. Embora seja uma situação difícil, mas você sabe por que você entrou e você sabe como sair através do Espírito, através da palavra. Deus, através dos sonhos, das visões, das revelações, dos profetas, Deus agora vai nos ensinar e nos instruir como sair dela. Mas o ruim é quando nós não entendemos o porquê estamos passando por aquilo. E às vezes nós vamos agora ficar ofendidos com Deus, ofendido com o nosso próximo, ofendido com a igreja, ofendido com o pastor. Por que ninguém nos ajuda? Por que ninguém nos socorre? Mas é um momento a qual Deus agora vai permitir, por causa das nossas escolhas, nós estarmos passando por situações. E aquela mulher não tinha estrutura, não tinha recurso e também agora não tinha direção. Estava andando errante, estava passando por muita luta e ela estava ainda sem direção. Por isso que a Bíblia vai dizer que o profeta chegou e falou assim, Isaías vai dizer, esse é o caminho, andai nele. Ainda que estamos em desertos e vales e provas, não importa a maneira que entramos, coisa boa é quando Deus levanta um profeta e diz assim, esse é o caminho, andai nele. Coisa boa é quando nós entendemos o contexto através que os profetas venham nos ensinar e nos instruir. Coisa boa também é quando Deus ele vem falar pela sua palavra. O salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos era a sua palavra. Isso vai nos levar a entender que a palavra de Deus ela vai nos mostrar o caminho no tempo presente e no futuro.
Quando ele fala lâmpada para os meus pés, fala da caminhada presente. Quando ele fala luz para os meus caminhos, estava querendo dizer para o futuro. A palavra de Deus, ela vai dar direção para a nossa vida no presente e no futuro. Isso faz levar-nos a entender a grandeza da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos orientar, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, a palavra de Deus, ela vai nos dar certeza através da fé. A palavra de Deus, ela vai nos dar o conhecimento, a palavra de Deus, ela vai nos dar o entendimento, a palavra de Deus, ela vai nos dar a direção, a palavra de Deus, ela vai nos levar à confiança, a palavra de Deus vai nos levar à perseverança, a palavra de Deus vai nos levar a permanecer em obediência, porque cremos, porque confiamos e porque esperamos em Deus. Glória a Deus. Nós podemos ver que uma pessoa que ela agora está no deserto, muitas pessoas através desse texto, ela vai agora o quê? Ela vai abandonar a promessa. Agar agora ela vai abandonar aquilo que Deus tinha dado para ela, aquilo que Deus já tinha favorecido. Fala ali da família. Quantas pessoas, quando estão no deserto, estão passando por lutas, estão passando por provas, ela vai abandonar a família, ela vai abandonar a fé, ela vai abandonar a igreja, ela vai abandonar o emprego, ela vai abandonar tudo, porque ela não tem estrutura para passar. Coisa boa, os discípulos estavam ali passando por luta, e eles agora vão recorrer a Jesus, porque eles não teve estrutura para entender, compreender e discernir o que Jesus estava querendo fazer com eles. Jesus, quando vai mostrar ali no final, Jesus vai falar assim: porque eles não têm fé? Era só vocês ter usado a autoridade que estava sobre vós, mas porque eles não tiveram estrutura, não souberam lidar com o momento que eles estavam passando de luta, de prova, de deserto, eles vão agora recorrer a Jesus. Coisa boa é quando nós recorremos a Jesus, coisa melhor ainda é quando nós entendemos o propósito que Jesus tem na sua vida, e nós agora vamos usar o quê? Aquilo que Deus já tem nos dado. Coisa ruim é quando a pessoa quer orar, quando Deus quer que ele venha fazer alguma atitude. Coisa ruim é quando a pessoa quer buscar conselhos, quando ele já sabe o que tem que fazer. Às vezes Moisés, ele vai trazer uma palavra ali a Deus, e ele vai trazer uma palavra a Faraó, e ele vai dizer: ó, Deus vai nos livrar com mão forte, Deus vai fazer tantos sinais e prodígios. E no momento que ele estava ali para executar aquilo que ele já sabia que Deus iria fazer, ele vai querer recorrer a Deus, ele vai querer orar a Deus, ele vai querer fazer coisas, e Deus vai falar assim: não é para você orar, não é para você pedir conselho, é somente para você marchar, botar a sua fé em ação. Os discípulos também tinham que botar a sua fé em ação, e Agar tinha que botar sua fé em ação, mas só que Agar não tinha estrutura para passar por aquilo que ela estava passando. Exemplo melhor do que todos esses foi Jesus. Jesus estava no deserto, e ele vai combater o inimigo pela palavra de Deus, e ele vai dizer: não importa se eu estou passando necessidade, não importa se eu estou passando por escassez, não importa quanto difícil seja a minha luta, o importante é obedecer. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, ou seja, permanecer em obediência na presença de Deus. Isso eu estou falando de uma pessoa madura, uma pessoa sensata, uma pessoa sóbria, uma pessoa que vai falar igual o apóstolo Paulo, que traz no corpo as marcas de Cristo, que decidiu sofrer por causa do evangelho, por causa da obra de Deus, uma pessoa totalmente diferente de cristãos que nós temos visto hoje. Pessoas que são imaturas, pessoas que são sentimentais, pessoas que não têm estrutura, pessoas que não têm um relacionamento e uma vida com Deus. Eu não falo isso com alegria, falo isso com pesar, que essas pessoas precisam ser discipuladas, ela precisa desenvolver uma fé, desenvolver uma estrutura e desenvolver uma maturidade com Deus. Outra coisa também que ela vai fazer, ela vai também se distanciar do local e das coisas que Deus tem para ela. Uma pessoa que está no deserto, muitas das vezes as lutas vão impulsionar que ela vai sair da posição, da onde Deus ele quer que ela venha estar, do local da promessa.
É muito interessante isso, porque o local da promessa faz toda a diferença. Abraão, ele entendia tanto que a bênção de Deus estava com ele, porque ele tinha a bênção de Deus em obediência, que quando ele estava ali com o seu sobrinho vai escolher por vista, e ele vai falar: eu vou escolher por fé, não importa aonde eu vou, o que importa é estar com Deus, o que importa é estar debaixo da obediência. Esse é o melhor local que nós podemos estar, é no centro da vontade de Deus, é em obediência aquilo que Deus tem para nós. Outra coisa muito interessante, a pessoa agora vai perder a esperança. Quando a pessoa, muitas das vezes, ela está no deserto, está no vale, ela vai perder a esperança. E quando a pessoa ela perde a esperança, ela vai ter atitudes tola, ela vai abandonar tudo, ela vai fazer loucura, ela vai deixar tudo aquilo que Deus já investiu e já fez na sua vida. Por isso que o texto é bem claro que Deus, pela sua misericórdia, independente do erro que ela vai ter, independente das alianças que levou ela ao deserto, a Bíblia vai dizer que Deus vai trazer um anjo. E esse anjo vai agora trazer o que para ela? Provisão. Quando nós estamos no deserto e nos faltam as forças, Deus ele vem trazer o que? Provisão. Deus ele tem uma palavra essa noite para muitas pessoas que estão no deserto. Deus vai trazer provisão. A provisão de Deus para que nós venhamos continuar. A provisão de Deus é para nós não abandonarmos aquilo que Deus ele tem para nós. A provisão de Deus ela vem para que nós não viemos esquecer dos benefícios do Senhor. A provisão de Deus ela vem para mostrar que Deus, independente do que fazemos, Deus é amor. Deus é bondoso, Deus não quer ver a nossa destruição, não quer ver o nosso mal, mas Deus quer que nós continue e persevere na presença dele. Uma coisa para que nós venhamos concluir é que muitas das vezes as nossas escolhas, os nossos desertos, os nossos vales, as nossas decisões no meio dessas lutas, desses vales, vai fazer com que isso venha alcançar a nossa família, as nossas gerações posteriores. A Bíblia vai dizer no final, no último versículo, que habitou o filho de Agar, vai habitar no deserto. Ou seja, ele continuou no local onde a sua mãe o levou, onde a sua mãe o ensinou, onde a sua mãe... Isso vai falar agora de um contexto que vai falar que nossas decisões ou dos nossos pais às vezes vai nos levar a passar por situações e viver em situações a qual não era para nós viver. Quantos estão passando por lutas porque herdaram isso? São heranças, são provas que vêm na sua vida, heranças que são heranças malditas, heranças que vêm trazer prejuízos e perdas. E essas pessoas, se não for o poder de Deus, se não for uma sabedoria de Deus, se não for o poder de Deus, se não for a graça de Deus, se não for pessoas para ajudá-las, para instruí-las, para ensiná-las, como ali nós vamos ver Deus ele trazendo pela sua palavra para instruir, ensinar, como ele fez com Agar, como ele vai trazer ali Naamã, vai usar o profeta para instruir e ensinar Naamã a sair dessas lutas que ele estava, dessas coisas que ele estava vivendo na sua saúde e tantas outras áreas da nossa vida que às vezes nós herdamos, às vezes são escolhas do passado, de nossos pais, de nossas pessoas que cuidavam de nós, pessoas que em vez de semearem bênçãos na nossa vida, vem um contexto de maldição, coisas espirituais e coisas físicas que vai trazer muitos prejuízos na nossa vida. Mas a palavra de Deus que vai ficar hoje nas nossas vidas, que Deus ele traz, é que Deus ele nos traz de reflexão, primeiramente nós temos que aprender a discernir o tempo que nós estamos vivendo. E se nós estamos no deserto, viemos buscar os conselhos de Deus para que nós venhamos passar pelo deserto sem ter prejuízos, e esses prejuízos não venham se agravar e não venham aumentar e venha passar
para outras pessoas da nossa casa, da nossa família, e que Deus possa abençoar a cada um e venha nos dar estrutura, maturidade, discernimento para que nós viemos passar pelos desertos da vida e sermos mais que vencedores, aprovados por Cristo, em nome de Jesus.